Olá, eu sou o Rubens do portal Aprendendo Inglês e hoje eu vou falar para vocês sobre uma técnica que muita gente está usando para aprender inglês, que é aprender inglês com as séries de TV. Hoje em dia, a grande quantidade de recursos que você tem à sua disposição para aprender inglês, para ficar em contato com a língua inglesa, né, essa quantidade é muito grande. E as séries de TV, elas constituem uma forma divertida e muito instrutiva para você aprender inglês. Então, primeiramente, o que você tem que fazer é selecionar uma série para você aprender. Tá? A recomendação minha é que você escolha, de preferência, uma série que seja divertida, uma comédia, tá? Como Friends, como The Big Bang Theory, Seinfeld e vários outros, tá? Então essas séries, elas são curtinhas, elas têm duração média de 20 minutos, e o que caracteriza as séries de comédia é que elas são muito intensas no sentido dos diálogos. Então os atores falam muito, né? Porque justamente a graça está nas interações, nas frases que eles trocam uns com os outros. Existem séries maiores, geralmente séries de drama, séries policiais, etc. Mas essas séries, elas duram por volta de 40 até uma hora, e é muito tempo. Tá? É lógico que você gosta da série, não tem nada contra você assistir uma série mais longa. Porém, as séries mais longas, elas têm mais ação, então você não tem tantas interações assim entre os personagens. Então você tem muitas cenas de briga, de suspense, longas cenas assim de fugas, então não interessa para o aprendizado da língua inglesa, tá? Mas se você quiser se divertir, nada contra, e também você pode assistir essas séries maiores para o seu estudo. Porém, para você realmente tirar proveito do estudo do inglês com séries de TV, é recomendável que você assista o mesmo episódio mais de uma vez. Eu recomendo que você assista no mínimo 3 vezes. Tá? E como é que a gente deve assistir? Bom, primeiramente, você deve assistir a série, o episódio, com as legendas em português, para você ter uma noção, né, para você entender completamente tudo que está acontecendo. Tá? Então, você ouve em português, né, com as legendas em português, ao mesmo tempo que você presta atenção no que os atores estão falando. Da segunda vez, você deve ver a série novamente, porém com as legendas em inglês, de forma que você possa fazer uma associação entre os sons que você está ouvindo, né, e a forma como aqueles sons são grafados na língua inglesa. E a língua inglesa a gente sabe, né, que não existe uma correlação muito forte entre a forma como as palavras são grafadas e a pronúncia. E finalmente, assista mais uma vez, porém sem nenhuma legenda, apenas com o som em inglês. Tá? Então essa é uma recomendação básica. Tá? Então você, por exemplo, a série feito Friends, se você fizer isso todos os dias, você vai gastar 1 hora, né, que são 20 minutos cada vez que você assistir a um episódio. Então você pode assistir essas 3 vezes, né, em um período de 1 hora. Aí no segundo dia você assiste novamente o segundo episódio, terceiro, quarto, e assim por diante. E é muito interessante também, depois de algum tempo, você retornar aos episódios que você já assistiu, porém sem as legendas, tá? De forma que você consiga verificar se você conseguiu evoluir na sua compreensão da língua inglesa, tá? do que está sendo falado naquele episódio. Porque é muito importante que nós tenhamos uma medida do nosso progresso. Então, quando você for assistir a série da primeira vez, tenta avaliar o quanto que você conseguiu entender, de forma que quando você voltar mais tarde no mesmo episódio, você consiga ver que teve um progresso. Nós sempre vamos progredir, tá certo? Não existe essa questão que você vai ficar assistindo e nunca vai melhorar a compreensão. Sim, você vai ter uma melhora na sua compreensão. E é importante que você estabeleça mecanismos a partir dos quais você consiga mensurar isso. Tá? Então, vamos supor que você não tenha tempo para assistir, né, a série, como eu falei, 20 minutos vezes 3, 1 hora inteira durante a semana. Não tem importância.
no site, no portal Aprendendo Inglês, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Você tem acesso a trechos pequenininhos que eu selecionei de diversas séries, e você pode assistir apenas aquele pedacinho, tá? Porque o intuito, ao assistir uma série, um deles é que você consiga acrescentar ao seu repositório de frases algumas sentenças corretas. Tá? Então, todas as séries que eu tenho colocado no portal Aprendendo Inglês, elas utilizam o inglês correto. Tá? Então, eu prefiro usar trechos de séries que não tenham gírias, que não tenham coisas muito regionais, de forma que aquilo que você aprender, você possa aplicar em qualquer situação da língua inglesa, tá certo? Então, toda semana eu publico um trechinho, geralmente no máximo de 4 minutos, tá? Então, se você pensar que você vai ver esse trechinho 3 vezes no dia, e você pode, da mesma forma, assistir com legendas, etc., ou não, então você vai aprendendo, você vai gastar aprendendo 12 minutos. E o importante é que você consiga incorporar ao seu repositório de frases pelo menos 1 ou 2 frases a cada vez que você assistir um episódio desse. Tá? Então, também no portal Aprendendo Inglês, eu coloco a transcrição em inglês dos diálogos e ao lado a tradução. Então você pode, e tem também, é claro, o link para o vídeo lá no YouTube. Então você pode assistir pela primeira vez, lendo as legendas primeiro você pode talvez ler a história em português, depois você lê em inglês e assim por diante, tá? Então essa é uma forma, né, que você pode fazer para ir melhorando seu inglês. Então é um recurso muito rico, porque as pessoas, nas séries, elas não estão falando de uma forma diferenciada para que você aprenda inglês, né? Até a gente chama, quando o professor fala muito devagar, a gente chama isso de teacher talk, quer dizer, o professor fala para você como se você tivesse alguma deficiência de aprendizado, fala muito devagar. Isso aí você não vai encontrar na vida real, tá? Então, o bom de estudar com séries é isso, você está vendo o inglês como ele é usado na vida real, tá? Bom, indo um pouquinho além, né, vamos supor que você realmente tem o tempo para assistir a série, os 20 minutos, tá? Eu coloquei também no portal Aprendendo Inglês, num artigo que eu falo justamente sobre o aprendizado de inglês com séries de TV, eu coloquei a transcrição completa de todos os episódios da série Friends. Então você, por exemplo, você pode imprimir o episódio que você está assistindo, né, em papel, etc., e você pode carregar isso para onde você for. Então você tem a oportunidade de continuar em contato com aquela série em outros momentos, por exemplo, quando você está se deslocando de um lugar para o outro, de ônibus, ou dentro de um Uber, de um táxi, o que for. Tá? E olha só que interessante, uma outra dica legal para você aprender com séries é você tentar se colocar dentro daquela situação. Tá? Então você, por exemplo, você assume um papel, ou você é um dos personagens, você é uma pessoa que está olhando de fora e vê as pessoas conversando. E também você tentar fazer isso, depois de algum tempo, você tentar fazer isso sem olhar para a transcrição, de forma que você automaticamente vá lá e vá falando as frases mentalmente. Tá? Isso é muito importante, é muito positivo você proceder dessa forma, porque uma vez que você consiga internalizar aqueles diálogos, você depois vai poder usar essas mesmas frases, modificando uma palavra, um verbo em outras situações. Então, por exemplo, se você está usando uma construção gramatical um pouco mais complexa, por exemplo, futuro condicional, se eu tivesse estudado mais para o vestibular, eu teria passado. Né? Então, em inglês, if I had studied more for vestibular, I would have passed. Então, quer dizer, você pode pegar essa mesma frase, essa mesma construção que você gravou na cabeça e pode usar em outras condições. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado com mais afinco, eu teria conseguido comprar o meu carro. If I had worked harder, I would have bought my car. Entendeu? Então, quer dizer, você memorizar uma construção verbal, qualquer que seja, você depois pode usar esse diálogo em outras situações. Tá? Então, basicamente, é isso. É um recurso muito poderoso. Se você não tem tempo para assistir o mesmo episódio no mesmo dia 3 vezes, você pode fazer como eu falei, você vai no portal Aprendendo Inglês e assiste aos trechinhos curtos, de 1 minuto até 4 minutos ou 5 de duração. E você também pode fazer da seguinte forma, se você não consegue assistir 3 vezes no mesmo dia, assiste na segunda-feira, por exemplo, você assiste
com as legendas em português, na terça-feira com as legendas em inglês, na quarta-feira sem legendas. Quer dizer, você tem que fazer isso de forma que você consiga encaixar dentro do seu tempo disponível uma atividade. A única coisa que eu fortemente recomendo é que você faça alguma coisa, qualquer tipo de estudo, todos os dias, mesmo que seja apenas 5 minutos. Porque quem estuda sempre, estuda menos e aprende mais. Porque não adianta nada você estudar 10 horas no sábado, tá? Né? E depois não estudar nada durante a semana. O que vai acontecer é que provavelmente muito daquilo que você estudou no sábado ele vai ficar na sua memória de curto prazo e depois ele vai sumir, ele não vai ficar lá. Então todo mundo sabe isso aí, né? Geralmente o estudante brasileiro tem a tendência de só estudar na véspera da prova. Então passou a prova, ele foi lá, pode ter tirado 10, mas um dia depois da prova ele já não sabe mais nada, tá certo? Então essa recomendação é muito importante. Quem estuda sempre, estuda menos e aprende mais, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenha sido útil para você esse recado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e também ative o sininho para que você receba uma mensagem sempre que tiver alguma novidade por aqui no canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.